E o Corinthians pode ter definido o valor e as condições para aceitar negociar o jovem meio-campista André. Clube da Série A voltou a demonstrar interesse pelo atacante Pedro Raul e jovem lateral direito que não teve espaços no elenco profissional pode permanecer emprestado. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Antes de iniciar esse vídeo de hoje, eu gostaria de falar para você sobre a Minimal Club. A Minimal Club possui as melhores camisetas do Brasil, porque a camiseta é fabricada com algodão egípcio que na prática dura muito mais, não desbota, não encolhe e o caimento ele é pensado na valorização do seu corpo. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela ou acesse através do link que está no comentário fixado do vídeo. Utilize o cupom CAP e ganhe 22% de desconto na compra do kit com 4 camisetas, mas corra, que a oferta é por tempo limitado. Começando esse vídeo de hoje falando sobre jovem lateral direito que acabou ficando sem espaços no elenco profissional e deve permanecer emprestado. O Corinthians deve não dar oportunidades novamente nessa temporada de 2026 ao jovem lateral direito Léo Maná. Léo Maná que se destacou no início de 2024 conquistando o título da Copinha. O Léo Maná que era um dos principais jogadores daquele elenco. Na sequência foi promovido ao elenco profissional e chegou trazendo esperanças de que poderia se firmar. Mas com o passar do tempo, as oportunidades, o jogador acabou regredindo e perdeu espaços. E em agosto do ano passado, o Corinthians, quando tinha o Dorival Júnior como técnico, acabou aceitando uma proposta de empréstimo do Criciúma e acabou liberando o jogador que tem contrato até o dia 31 de julho. E o Corinthians já foi procurado pelo Criciúma que quer manter o Léo Maná até o final dessa temporada. Como, por exemplo, hoje o treinador Fernando Diniz tem à sua disposição o titular Mateuzinho e os reservas Pedro Milans e também o jovem João Vitor Jacaré, então o Corinthians não deverá, por exemplo, colocar dificuldades para manter o jogador emprestado. Até o momento que eu gravei esse vídeo ainda não tinha nada definido, mas as conversas estavam bastante avançadas para a permanência do Léo Maná por lá. Ele tem contrato com o Timão até o final de 2029, então deverá ficar do Criciúma pelo menos até o fim desse ano. A minha opinião quanto ao Léo Maná continuar no Criciúma é a seguinte: o Léo Maná, quando teve aquele início de 2024 e justamente com a Copinha, que nós fomos campeões, o Léo Maná foi um dos principais jogadores daquele time. Se fizéssemos, por exemplo, uma lista dos 5 melhores jogadores, o Léo Maná estaria incluso. Jogou demais a Copinha, foi promovido e com muitas esperanças de que iria se firmar ali como o reserva imediato, aliás, do Fagner, que ainda era o titular da lateral direita do Timão naquele momento. O Mateuzinho ainda estava chegando, mas com as oportunidades, com o passar do tempo, ele acabou regredindo. É incrível como jogadores que acabam tendo uma transição final ali na base, quando chegam nos profissionais, alguns acabam não conseguindo se firmar. O Léo Maná acabou sendo mais um exemplo. Enfim, tem contrato com o Corinthians até 2029, vai adquirindo experiências, não conseguiu jogar muito pela equipe do Criciúma, pelo que se fala, o jogador deverá ter mais oportunidades nesse segundo semestre. Então, no final das contas, claro, seria ótimo se o Criciúma de repente comprasse o jogador, mas nas condições hoje, Corinthians tendo o Mateuzinho, tendo o Pedro Milans e tendo o João Vitor Jacaré, o melhor mesmo é manter o Léo Maná emprestado. E agora vamos falar sobre Pedro Raul. O Internacional de Porto Alegre voltou a demonstrar interesse
pelo atacante que dificilmente continuará tendo oportunidades com o Fernando Diniz. O Pedro Raul, mais uma vez, acabou não conseguindo aproveitar as oportunidades que ele teve no Timão. Pedro Raul, lembrando que na temporada passada ele esteve emprestado à equipe do Ceará, jogou demais, mesmo com o Ceará sendo rebaixado. Pedro Raul foi destaque. Voltou no início desse ano valorizado. Muitos de nós acreditando que o Pedro Raul poderia se firmar. Só que mais uma vez o Pedro Raul não conseguiu repetir, por exemplo, bons desempenhos que ele teve em equipes em anos anteriores e até falando do ano anterior, quando, como eu disse para vocês, ele foi muito bem na equipe do Ceará. Teve oportunidades com o Dorival Júnior, teve oportunidades com o Fernando Diniz, mas o jogador acabou não conseguindo ter bons desempenhos e hoje a sequência de oportunidades dele deverá ser menor, por exemplo, agora nesse segundo semestre. Claro, são vários fatores e tudo mais, inclusive de repente saídas de jogadores, aí o cenário pode mudar, mas mediante esses não bons desempenhos, o Corinthians já não vai impor tantas barreiras para de repente emprestar o Pedro Raul. E é aí que surgem informações de que o Internacional de Porto Alegre voltou a demonstrar interesse pelo jogador. Eu falo voltou porque no início da temporada o Internacional já havia procurado o Corinthians demonstrando interesse no jogador, mas naquela ocasião, principalmente a pedido do Dorival, as conversas acabaram não evoluindo. Hoje, com o jogador em baixa, então de repente as coisas podem avançar. Claro, com ainda nada definido. Pedro Raul tem contrato com o Corinthians até o final de 2028. Acabou aí se tornando uma contratação caríssima, inicialmente 25 milhões, depois devido aos atrasos. Hoje o Corinthians vai ter que pagar no final das contas pela compra junto ao Toluca do México mais de 40 milhões de reais. E o jogador também possui um dos maiores salários do elenco. Então, se o Internacional, por exemplo, pagar os salários do jogador, ou pelo menos ali uma boa parte, sinceramente, eu acredito que se não houver necessidade pelas saídas, possíveis saídas, eu acredito que o jogador deverá sair. A minha opinião quanto a essa informação que o Internacional voltou a procurar o Corinthians interessado no Pedro Raul é a seguinte, vamos lá. Lembrando que hoje o executivo de futebol do Internacional é o Fabinho Soldado. Fabinho Soldado que esteve no Timão até o fim do ano passado. Fabinho Soldado conhece o Pedro Raul, apesar que, por exemplo, no ano de 2025, o Pedro Raul passou boa parte da temporada na equipe do Ceará. Então, eu acredito que o Fabinho Soldado deve ter uma influência forte nesse interesse aí do Internacional. Mas vamos lá. Primeiramente, Internacional é uma equipe que, para mim, se quiser levar o Pedro Raul, no mínimo, tem que pagar todo o salário. O correto é o Corinthians emprestar e colocar um valor de compra fixado obrigatório se ele atingir uma quantidade de jogos, uma quantidade de gols. Eu, particularmente, não vejo como nada interessante se o Corinthians emprestar o Pedro Raul para o Internacional, por exemplo, dividindo salários. Para mim, sinceramente, não vale a pena. Ah, mas o Pedro Raul não está fazendo nada. Mas vai liberar jogador, vai reforçar, de uma certa forma, é reforçar um adversário? Para mim, sinceramente, não compensa. Se o Internacional quiser que seja com valor de compra obrigatório, com metas, e que o Internacional que pague todo o salário. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre informações envolvendo o jovem meio-campista André, pois já tem quem garanta que o Corinthians definiu o valor e as condições para aceitar negociar, para aceitar vender, na verdade, o jovem meio-campista. O André, sem dúvida nenhuma, é um dos principais jogadores, os principais jovens jogadores que subiram recentemente da base para os profissionais. O André, para se ter uma noção, tem pouco mais de 40 jogos nos profissionais e é impressionante o tanto que ele progrediu. Lembrando que o André até teve uma fase considerada complicada
há alguns meses atrás, mas o jogador acabou se recuperando e hoje é um dos principais nomes do atual elenco. E claro, também dos principais nomes cotados para atletas que deverão ser vendidos pelo Corinthians. O Corinthians tem uma extrema necessidade de vender jogadores, já que o Timão está com sua situação financeira caótica. Corinthians que fechou os 4 primeiros meses com déficit na casa de 170 milhões de reais. Vender jogadores é considerada a principal saída para dar uma equilibrada nas coisas, pelo menos momentaneamente. Então, como eu disse, o André é um dos principais nomes com chance de ser vendidos. Tivemos, nos últimos dias, informações de que a Juventus da Itália já se reuniu com o André e seus representantes por videoconferência e está nesse momento estudando fazer uma proposta ao Corinthians. Lembrando que em março desse ano o Milan quase levou o André por cerca de 100 milhões de reais, mas após muitas críticas e nós torcedores, até o Dorival Júnior, a diretoria do Corinthians foi obrigada a desistir da negociação. E agora, como que as coisas vão funcionar? Segundo informações do ESPN, o Corinthians só vai aceitar vender o André com o clube recebendo por 80% dos direitos do jogador. Destacando que o Corinthians tem 70%, o André tem 30%. Ou seja, o Corinthians quer mais 10% da parte do André e quer uma totalidade de aproximadamente 130 milhões de reais, sendo 106 milhões aproximadamente em um valor fixo e mais 24 milhões em um valor de metas e bônus. Pelas informações do ESPN, o Corinthians aguarda uma proposta, vamos colocar aí na casa de 130 milhões de reais para poder aceitar, liberar para aceitar vender o jovem jogador e ainda com o André tendo que abrir mão de 10% da sua parte para que volte ao Timão. Então, vamos aguardar que eu acredito nas próximas semanas propostas pelo nosso jovem meio-campista deverão chegar. A minha opinião quanto a essa informação do ESPN, que o Corinthians só aceitará vender o André por cerca de 106 milhões de reais fixos e mais 24 milhões de reais em metas e bônus, além de receber mais 10% do que o jogador tem dos seus direitos, é a seguinte. Vamos lá. Para mim, sinceramente, o Corinthians pensar em vender nesse valor, o Corinthians já está desvalorizando um dos principais nomes do atual elenco. Apesar de jovem, apenas 20 anos, nem 50 jogos profissionais, o Corinthians não pode pensar assim. O Corinthians tem que trabalhar com o valor da multa. A multa do André são quase 600 milhões de reais. Estou aqui dizendo que o Corinthians tem que vender por 600 milhões? Não. Mas também, o Corinthians vai dar o quê? 70%, 80% de desconto do valor da multa? Tem que começar brigando pelo menos pela metade do valor da multa, 300 milhões. Para ali no final das contas, 180, 190, 200 milhões. Ah, mas o capitão, o André não vale isso. É impressionante que, como quando é no Corinthians, desvalorizam nossos jogadores. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se o André estivesse hoje jogando o que está jogando em uma determinada equipe do Rio de Janeiro ou em um rival nosso, hoje estariam falando aí de jogador de 250, 300 milhões de reais. Eu garanto isso para vocês. Então tem que acabar com essa palhaçada de que, mas no que vale 130, 140 milhões. Não, 200, 250, 300 milhões. O Corinthians necessita perder essa fama de vender jogadores baratos. Chega. Não pode mais continuar assim. Vamos perder um jogador por um valor, se de repente for isso mesmo, 130 milhões, aliás, 106 milhões fixos, que vai resolver as coisas aí para a situação que o Corinthians está, eu acredito que por 2 semanas. Vamos perder um jogador que não teremos condições de reposição rapidamente. E aí, como que as coisas vão ficar? Então, sinceramente, para mim, tem que acabar com essa palhaçada de desvalorizar jogadores. Enfim, mas a informação é essa. Segundo a ESPN, o Corinthians aguarda
proposta de 130 milhões, uma totalidade, para concluir a venda. Então vamos aguardar e vamos acompanhar o que vai acontecer. Mas para mim, sinceramente, já é o Corinthians desvalorizando um clube que tem extrema necessidade de vender, que trata vender jogadores como resolução de problemas financeiros. Está aí. Cadê os novos acordos? Cadê os patrocinadores? Cadê os investidores? A atual diretoria não consegue, é impressionante. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre, peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo e também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!